Dando continuidade então à nossa aula sobre empreendedorismo, vamos falar desse universo paralelo que é empreender. Quando a gente analisa o empreendedorismo, quando a gente analisa os empresários, os empreendedores, aí tentando colocar em prática as suas ideias, os seus sonhos, né, as suas vontades, aqueles ideais que eles imaginam que vão gerar muito resultado para as pessoas que consumirem o seu produto ou o seu serviço, nós vemos muitos, mas muitos empreendedores dando com a cara na porta. Por quê? Porque eles dão muita atenção para o sonho, para o produto, para aquela entrega maravilhosa e deixam de lado justamente todo o planejamento estratégico da empresa. E eles não atingem aquele grau de empresário. Então, quando nós falamos sobre advogados, nós temos que nos colocar nessa posição. Nós temos nossos sonhos, nossos ideais de justiça, nossas crenças no direito, nossas vontades, nossos achismos sobre o que os clientes esperam da gente, sobre como que vão funcionar os processos judiciais, sobre como que vai ser nossa desenvoltura em audiência. Temos muitos medos nessa jornada, mas sonhamos muito, idealizamos muito e geralmente começamos pelo final. Nós começamos abrindo o escritório e depois pensando num posicionamento, numa forma de agir, numa forma de prospecção de cliente, ou seja, na forma de gerar o caixa da empresa. Né? Então, para resolver essa situação, para a gente realmente aí começar a nossa transformação, nós precisamos entender e nos colocar e entrarmos de cabeça nesse universo paralelo que é o empreendedorismo. Por isso nós temos que entender que essa jornada, todo esse conhecimento sobre o mundo empresarial, sobre como nos colocarmos como empresário, ela tem 3 papéis fundamentais. A primeira é melhorarmos a nossa atuação, o nosso escritório, a nossa advocacia, o nosso negócio, né? Nós vamos implementar para nós. Segundo, nós vamos conhecer o nosso cliente, porque afinal nós estamos aqui falando de advocacia empresarial. Então nós vamos nos colocar como as próprias cobaias nesse estudo. E o terceiro aspecto é que conhecendo todo esse universo, quando nós vamos aplicar o direito, ele é muito mais simples. É como se um advogado de família fosse atuar e primeiro ele passasse por algumas situações que as pessoas passam. E nem sempre é desejável isso, né? Nem sempre é tão importante assim. Mas já no direito empresarial, nós podemos sim. Nós podemos vivenciar toda a experiência de empresários, porque ela é necessária. Nós vamos, dessa maneira, conhecer melhor os nossos clientes e vamos, nessa jornada aí, também entender como que todo aquele direito empresarial, o direito comercial e todas as esferas de direito que a gente aprendeu na faculdade, como que elas acontecem, como que aquilo se mistura na prática. Porque, na verdade, todos esses conceitos estão interligados. E o primeiro item aqui a ser trazido para a gente debater é a inovação. E o que seria a inovação? Por que inovação é tão falado no empreendedorismo? Porque é ela que traz os diferenciais para as empresas. É ela que faz uma empresa se sobressair, um produto se sobressair, uma empresa se manter ativa no mercado. Então, o que significa inovar na advocacia? Gente, inovar não é simplesmente criar algo totalmente novo. Tá? Inovar é fazer de uma forma diferente o que já é feito, ou seja, nós não precisamos criar uma advocacia nova, vamos apagar tudo que nós fizemos até agora e vamos então criar uma nova advocacia, do zero, né? Começar pela Constituição Federal. Não é assim que funciona, né? É as mesmas atividades, só que colocadas de uma forma diferente, organizadas de uma forma diferente, adaptadas às necessidades que o mercado hoje nos exige. A atividade empresarial, que é isso que nós vamos absorver na nossa advocacia, ela se preocupa com 4 grandes áreas dentro da empresa e que nós precisamos identificar dentro dos nossos escritórios, nem que eles sejam compostos somente por nós mesmos, né? O escritório de um advogado só. Nós precisamos identificar essas 4 áreas, porque elas vão tratar de assuntos diferentes para agregar o negócio e construir ele. A primeira área é o aprendizado e o crescimento, que é para manter, dentre os diversos objetivos desse item de aprendizado e crescimento, o primeiro é para manter a qualidade dos serviços. Então,
É lógico, isso é até lugar comum para advogado, né? A aprendizagem e o crescimento sempre. Só que não só a aprendizagem do direito, gente. A gente tem que pensar que é a aprendizagem como um todo. E quando nós falamos em direito empresarial, quando nós falamos em aprendizado e crescimento para atuar na área de direito empresarial, nós falamos sobre o direito e sobre o empresarial, né? O direito empresarial e também os conhecimentos empresariais, as evoluções das estruturas de negócio, né? Dos modelos de negócios que estão em grande crescimento e constantemente inovando nas suas estruturas, né? Engajar e motivar colaboradores qualificados, né? O aprendizado, ele é o maior motor, né? O motor mais potente do engajamento dos colaboradores. Então, quando você pensar numa expansão, se você é advogado, né? Se é um escritório de um advogado só, ou se já tem uma equipe aí, o aprendizado, ele é o motor mais forte para fazer o engajamento desses colaboradores. Porque quando as pessoas aprendem entre si, ou aprendem em conjunto, ou ensinam umas para as outras, para transmitir valores, para transmitir toda a cultura organizacional e também todo o conhecimento que transita dentro daquele escritório, porque um escritório de advocacia, ele reúne conhecimentos vários, né? Desde como que funciona o cartório lá em Pindamonhangaba, até como faz o PROCON do Acre, enfim, transitam assuntos dentro do escritório que vão reunindo todo um conhecimento, uma inteligência daquela organização. E essa inteligência, ela precisa ter atenção. A gente precisa fazer o gerenciamento e a gestão desse conhecimento, né? Porque ele também pode nos ajudar a desenvolver formas mais criativas de executar tanto o trabalho em si do escritório, quanto apresentar formas mais criativas para os nossos clientes, né? E como que funciona isso? Bom, nós quando estudamos cada caso, estudamos o direito para cada caso, nós geramos um conhecimento em relação àquilo. E esse conhecimento, ele precisa ser registrado para ele poder ser utilizado, mesmo que não tenha dado muito certo às vezes, né? Mesmo que não tenha atingido seus objetivos, até para a gente aprender com os erros, eles precisam construir a inteligência do escritório. Porque o escritório, ele não pode se basear exclusivamente na inteligência de uma pessoa só, né? Ele tem que ir sendo, aquela inteligência tem que ser construída e manter constantemente o aperfeiçoamento na entrega dos serviços. Então, esse aprendizado e esse conhecimento, essa parte da estrutura de uma empresa, da estrutura de um escritório, ele precisa ser utilizado também para a entrega desses serviços, para a forma de atender ao cliente, né? Da forma de entregar esse serviço para o cliente. E isso precisa ser aprimorado ao longo do tempo. A segunda grande estrutura que a gente se preocupa quando constitui uma empresa, quando se torna empresário, quando desenvolve um negócio lucrativo, enfim, são os processos internos, né? E aí nós vamos, ao longo do tempo, ao longo dessa jornada do curso, de todo o curso ADV Business, nós vamos ver que eu falo muito mais em processos internos do que em processos judiciais. Então, presta atenção, porque na maioria das vezes eu vou estar falando sobre os processos internos ou do escritório, ou da empresa, ou o processo interno que nós precisamos alterar ou implementar dentro de uma empresa, né? E esses processos internos, eles se preocupam com a gestão operacional do escritório, né? Da empresa, digamos assim, de todas as atividades que acontecem ali, desde a mais básica à mais complexa. Todas elas precisam estar engajadas para construir a rotina daquele escritório, daquela empresa, né? E aí, nós vamos ter um módulo mais para frente, né, que vai ser ministrado por um especialista sobre os ISOs, né? Aquele certificado de ISO sobre rotinas e processos internos empresariais. Ele vai trazer para nós um roteiro, digamos assim, de como nós construímos essas rotinas, de como nós aprimoramos essas rotinas, enfim. Mas aqui o que você precisa saber é que esse assunto, essa característica da empresa, ela é de extrema importância, porque é ela que vai fazer tudo girar e principalmente é ela que não deixa a empresa parar.
Quando nós falamos de uma empresa que não é um escritório de advocacia, nós temos que entender que ela tem que funcionar independente do administrador ou de quem está à frente dela. E o escritório de advocacia, apesar dele depender muito da gente, do advogado, para quem não está aí numa grande banca, né, que o advogado em si, que o escritório tem o nome, ele já talvez não atue de uma forma tão operacional, mas o escritório geralmente ele depende muito de nós. Mas nós adoecemos, nós viajamos, nós nos ausentamos e nós precisamos que essas estruturas elas aconteçam independente da nossa presença física. E hoje, né, aí depois de praticamente um ano de pandemia, nós pensamos ainda mais nisso, né? Porque estamos muito home office, estamos trabalhando muito à distância e essas rotinas elas precisam acontecer, né? O aprimoramento ele é tão fino que ele vai acontecer e as pessoas não vão nem perceber que você não está ali. Então, essas rotinas que precisam ser implementadas dentro do escritório, com toda a segurança jurídica que nós precisamos dar aos nossos clientes, porque afinal nós tratamos ali de muitos assuntos, de muitos documentos, de muitas informações sigilosas muitas vezes, né? Então, as rotinas de dentro de um escritório, elas são muito importantes e quando a gente passa a encará-las como processos internos na concepção e no conceito empresarial, nós tratamos de uma forma muito mais objetiva, muito mais célere e muito mais eficiente quando nós preocupamos no constante aprimoramento desses processos. E aí nós vamos ver que nós temos várias ferramentas para fazer o aprimoramento desses processos. E o terceiro ponto fundamental aí da empresa, né, a terceira grande estrutura de dentro de uma empresa que toda empresa tem uma grande preocupação, um grande cuidado, e as que não têm, a gente sabe os problemas que tem, são os clientes, né? Então, quando a gente fala em clientes, a gente dedica, né, no estudo da empresa, a gente dedica um capítulo muito especial, porque a gente fala na entrega de valor. E quando a gente fala em entrega de valor, nós atingimos todos os outros pontos da empresa. Porque esse é o grande objetivo, é entregar valor para receber valor. Então nós precisamos gerar valor. E como que nós vamos gerar valor? Sabendo o que tem valor para quem a gente está entregando. Não sei se vocês conseguiram entender, mas nós só conseguimos gerar um valor quando nós conhecemos a pessoa que vai receber, o cliente. Então, a empresa ela dedica uma boa carga de energia, uma boa parcela da sua estrutura a estudar e a aprimorar a entrega para o cliente. E nessa dedicação, nesse estudo, nessa análise, constante análise que a empresa desenvolve sobre o cliente, ela se preocupa então com a entrega de valor, com o que é valoroso para ele e com a comunicação que ela mantém com o cliente. Então, quando nós falamos numa implementação empresarial dentro do nosso escritório, uma transformação empresarial, uma adequação empresarial dentro do nosso escritório e falamos sobre clientes, nós temos que pensar nessas duas questões. Se nós conhecemos bem ele a ponto de entregar exatamente o que ele precisa e se a nossa comunicação com ele está realmente eficiente, tanto antes quanto durante e depois da entrega do serviço. Por quê? Porque é isso que vai fidelizar o cliente, é isso que vai nos trazer reconhecimento, né, que vai nos trazer mais clientes, né, no sentido da indicação, no sentido do reconhecimento e da constituição da nossa marca, né, como advogados. E a quarta grande estrutura da empresa é econômico-financeiro. E essa é a parte onde o advogado bota os pés pelas mãos. Por quê? Porque nós geralmente misturamos os nossos honorários com a nossa prospecção de clientes. E quando nós falamos em implementar uma estrutura empresarial no escritório, a questão econômica financeira ela é muito objetiva, ela é obviamente matemática e ela parte do levantamento de custos, do valor do serviço que está sendo entregue, né? E de todo o fluxo de caixa que existe dentro daquele escritório. Então, primeiro, separar a contabilidade pessoal da contabilidade do escritório, mesmo que esse escritório seja composto por um único advogado, né? Essa separação é o primeiro passo para a tua profissionalização. Né? Quando a gente estuda a estrutura econômica financeira de uma empresa, nós falamos de todo o fluxo
de valor de dentro daquela empresa. Como que podemos aprimorar, como que podemos reduzir custos, como que podemos aumentar o valor agregado, como que vamos gerar caixa para a empresa, para ela poder fazer as melhorias necessárias para aquele negócio. Então, nós nunca vamos atrelar essa atividade econômico-financeira com a prospecção de clientes, por exemplo. Nós não podemos atrelar um contrato de honorários de risco com a prospecção de clientes. Nós não podemos dizer para o cliente que então nós vamos só cobrar ao final, porque ele pode fechar com outro escritório. Porque essas coisas elas não podem ser comunicadas dessa forma. Uma coisa é prospectar cliente, é mostrar para ele qual é o valor do serviço, como que você vai entregar, qual é o teu diferencial, como que você faz o teu marketing, como que você atrai. Outra coisa é o financeiro de dentro do teu escritório, o fluxo de caixa que tem que existir dentro do escritório, E aí sim nós vamos estar sendo profissionais, nós vamos estar sendo empresários. Então, todas essas 4 grandes estruturas da empresa, elas precisam ser construídas. E se você já tem um escritório, provavelmente elas já existem, elas só estão bagunçadas. E aí, agora eu vou te ajudar a entender tudo que agrega essa análise, tá? E fazer um plano de negócios. Nesse momento, nessa aula, nós não vamos construir o plano de negócios do escritório ainda. Nós vamos entender os conceitos que compõem ele e o que você precisa ter à disposição, à tua disposição, as coisas que você precisa entender para depois nós montarmos esse modelo de negócios, tá? Que vai ser ao final dessa fase, quando nós falarmos lá do escritório, nós vamos conversar e nós vamos montar o plano de negócios do escritório. Mas nesse primeiro momento nós vamos entender dos conceitos e isso eu vou passar na íntegra na próxima aula.